Essa epístola de Judas é indiscutivelmente uma grande obra literária. É uma obra pequena, né? Em seu tamanho. É somente um capítulo e 25 versículos. Mas ela é grande em termos de conteúdo cristológico. Então é uma grande obra literária. E ela foi escrita por Judas no ano aproximadamente 85 da era cristã. Alguns eruditos alegam que esta carta é pseudoepigráfica, que não tem inspiração de Deus. Engano. Engano. Se ela está no cânon, inserida no cânon, porque ela tem base epigráfica e tem inspiração divina. E esta carta, ela tem um conteúdo essencialmente apologético. É uma grande obra apologética. Mas o que quer dizer obra apologética? Judas ele trata aqui de questões ligadas à defesa da fé. São questões apologéticas. E você já observou que para facilitar a compreensão da sua obra, para facilitar a assimilação da sua teologia, ou para tornar a sua teologia assimilável, Judas usa aqui de figuras de linguagens, figuras de retóricas como recursos linguísticos. E a sua epístola, esta obra, ela não teve assim um destinatário específico. O seu destinatário é geral. Ele escreve a comunidades e essas comunidades estavam sendo ameaçadas, entendeu? Pelos ataques filosóficos e por uma eclosão de movimentos heréticos. Entendeu? E ele escreve aquelas comunidades exortando aqueles irmãos a batalharem pela fé. Mas se observa que logo no início você vai descobrir aqui a intenção de Judas. A essência do pensamento a essência do pensamento dele. Ele diz aqui, olha irmãos, eu escrevo a vocês com toda diligência acerca da salvação. Agora veja o que ele diz aqui, de salvação, vírgula. Mas eu tive por necessidade escrever a vocês, exortando vocês a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Queridos, existe na comunicação, tanto verbal quanto escrita, o que nós chamamos de implícitos textuais. Os implícitos textuais são os pressupostos e os subentendidos. Os pressupostos são as informações que estão no texto, as premissas que estão no texto, as proposições que estão no texto, e os subentendidos são as deduções, as inferências que são feitas pelo intérprete, pelo observador, pelo leitor. Então você observa-se que os pressupostos estão no texto. São verdade, os pressupostos são verdadeiros, mas os subentendidos podem ser falsos. Porque é o leitor, é o intérprete que vai deduzir do texto, depreender do texto, inferir do texto. Entendeu? E é o que nós chamamos de ver o texto pelas entrelinhas. É você sair da superficialidade do texto e ver a coisa pelas entrelinhas, ou seja, pelos implícitos. Olha bem o que Judas diz aqui. Vamos tentar identificar aqui os subentendidos, para que a gente possa compreender a essência do pensamento do autor, a sua intenção de fato. Aí você vai constatar que trata de fato de uma grande obra, porque tem um conteúdo essencialmente apologético. Veja o que ele diz aqui, ó. Houve uma necessidade. Eu ia tratar de questões de salvação.
Aí eu ia trazer toda uma temática, ia falar de arrependimento, ia falar de confissão, ia falar de fé, ia falar de gozo de salvação, entendeu? Mas houve uma necessidade mais emergencial. Em razão disso, eu mudei de ideia. Eu mudei o conteúdo da minha obra. Houve uma mudança de conteúdo soteriológico para um conteúdo apologético. Apologético. Aí ele diz aqui, ó, porque houve uma necessidade de escrever a vocês a batalhar pela fé, porque essa fé, uma vez dada aos santos. Então ele observou que aquela fé estava em perigo iminente, porque houve uma eclosão de heresias, entendeu? Alguns haviam apostatado da fé, entendeu? Apostatado da fé. E aquelas comunidades precisavam da mensagem de salvação, sim, mas a necessidade maior foi uma palavra sobre, entendeu? A defesa da fé. Ele fala aqui, ó, a batalhar pela fé. Se você fizer uma contextualização disso aqui, você vai entender melhor. Quando o apóstolo Paulo escreve lá aos Gálatas, ele diz o seguinte: irmãos, vocês que se apegam ao legalismo judaico, vocês da graça estão caindo. Então, como identificar aqui um subentendido? Batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Como identificar aqui o subentendido? Esta graça, essa fé uma vez dada, ela pode ser desvirtuada. Aquelas comunidades poderiam cair da fé se sucumbissem às influências e aos assédios daquelas heresias e dos falsos mestres. Entendeu? Aí ele exorta aquele pessoal a preservar a fé, a não deixar a fé ser desvirtuada, a não deixar a ortodoxia cristã ser maculada. E ele, irmãos, ele traça o perfil comportamental dos falsos mestres. Então, Judas entende aqui que os mestres, eles têm um poder de persuasão muito forte. Eles têm uma excelente oratória, uma ótima retórica. É o que Paulo chama de sofistas. O sofisma para Paulo é uma fortaleza de Satanás. Porque é uma verdade com aparência, é uma mentira com aparência de verdade. Entendeu? E ele chama de fortaleza de Satanás. Então os sofistas, ele tem este poder de persuasão. É um poder de convencimento. E alguns irmãos daquelas comunidades estavam já sucumbindo às influências daqueles sofistas. Aí, Judas diz aqui que eles transformam a graça de Deus em dissolução. Mas o que é que Judas quis dizer aqui com dissolução? O que é uma dissolução? Bem, irmão, nessa perspectiva aqui, dissolução é a graça transformada em libertinagem. É a graça transformada em promiscuidade sexual. Então, para Judas aqui, o libertino é o que nós chamamos hoje de hedonista. É a busca exacerbada do prazer. Nessa cultura aqui, era a dissolução. Era aquele que vivia de forma dissoluta, era o libertino. Na nossa cultura é o hedonismo. Entendeu? Ele diz aqui, ó, eles transformam a graça em dissolução. Porque Judas entendia aqui que a liberdade cristã ela é delimitada pela consciência. Existe uma delimitação. Então existem os limites da liberdade cristã. Então existe o campo de ação. Se você ir além do campo de ação, você transforma a liberdade cristã em libertinagem. É uma espécie de banalização da graça, que é inclusive uma característica, né, da contemporaneidade. Não é isso? É a banalização da graça, é a comercialização da graça e da fé. Mas, queridos, quando Judas se refere aos falsos mestres, aqueles que estão distorcendo a verdade, deturpando a verdade,
ele chama de falsos mestres, ele se refere a esse pessoal e usa a expressão ai. Ele fala, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e levados pelo caminho de Balaão, e estão perecendo na contradição de Corá. Essa expressão ai é uma figura de retórica, né? Que é uma expressão de designação de dor, de condenação. Jesus usou essa expressão quando ele esteve lá na cidade de Betsaida e de Corazim, e ele constatou que o índice de rejeição a ele era muito grande ali. Aí ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. É uma expressão pesada, porque é uma designação de condenação. Semelhantemente, Judas diz aqui, ó, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Então Caim aqui é sinônimo de ódio, de inveja, de engano. Que ele, movido por inveja, movido por ódio, praticou um assassinato. Entendeu? E também pelo caminho de Balaão. Quem foi Balaão? Foi um místico. É um místico que induziu o povo hebreu a enveredar pelo caminho do misticismo e do paganismo. E ele fala que também, olha, também pereceram na contradição de Corá. Ele fala aqui de rebeldia, de insubmissão. Povo insubmisso, povo rebelde. Entendeu? E ao tratar deste pessoal, Judas ele não usa nada de eufemismo, né? Ele usa uma linguagem pesada. Ele diz aqui, ó, esses quem? Os falsos mestres. Aqueles pregadores de heresias. Diz aqui, estes são manchas em vossas fraternidades. Ou seja, aqueles que maculam a pureza da fraternidade. É aqueles que corrompem o povo, que pervertem a fé das pessoas, que tentam manchar a ortodoxia cristã. Ele chama de manchas na vossa comunidade. Ainda diz mais aqui, eles são nuvens sem águas, levadas pelo vento. Por que nuvens sem água? Por que ele usa aqui todas essas figuras de linguagens? Nuvens sem água, observa que quando forma chuva, o vento leva, então as águas não caem. Não caindo as chuvas, a terra não umedece, a terra não se torna fértil, produtiva, ela fica seca. Entendeu? Porque as chuvas são impedidas de cair. Aí isto não traz prosperidade, não traz alimento para o povo, porque a terra está seca, não produz. Entendeu por que ele usa essas metáforas? Ele diz mais aqui, olha, vós sois também árvores infrutíferas, prestes a serem desarraigadas. Ou seja, a árvore está numa terra seca, não existe umidade, a terra não tem os seus nutrientes para fazer a árvore crescer e produzir. Então a árvore está seca, está prestes a ser desarraigada, prestes a morrer. Entendeu? Prestes a morrer. E diz mais aqui, vocês são ondas do mar, impetuosas. Ondas do mar, impetuosas, aquelas ondas que batem com força. Queridos, então você constatou que esta carta de Judas, esta grande obra literária, em alguns aspectos, ela tem aplicabilidade aos dias contemporâneos. Você já constatou que essa obra é uma capacitação teológica. Ela capacita você para lidar com as heresias, para lidar com os sofistas da atualidade também, sem desvirtuar sua fé, sem sucumbir aos assédios e às influências das heresias, das vãs filosofias. E que Deus possa fazer de você um defensor da fé. Hoje você precisa andar de forma apologética, falar de forma apologética, pregar de forma apologética. Por quê? Porque os dias são de heresias, os dias são de apostasias,
Os dias são de distorções da verdade de Deus. E que você possa não só entender, mas absorver o conteúdo dessa carta. E que Deus, em sua graça, te ilumine.